Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Aí, gente, nós estamos no palco, mas a gente não aparece. Problemas técnicos, não tem jeito. Então, gente, desculpe, nós vamos fazer o programa. Quem entrar aí vai ouvir nessas conversas todas. Nós vamos fazer o nosso programa semana que vem mesmo, né? Ou a gente pode fazer outro dia, sem ser quinta-feira, né? Se nós três tivermos, ou nós quatro, o Léo, né? Aí a gente avisa todo mundo. O programa de hoje que fala do ensino médio e do IPSENG, né? Falou? Então, eu vou terminar a transmissão, porque a gente não entra na tela, tá vendo? Eu estou tirando e pondo vocês dois lá, e estou tirando, certo? Agora eu entramos. Entramos, Gilberto. Olha, inventaram um tal de painel de Sibeli. Gente, nós entramos. Gilberto Bode, volta aí. Agora ele não está ouvindo a gente, né? Vai ter que ligar. Voltou. Gente, mil desculpas, tá? Realmente foi sem querer o que aconteceu aqui. Eu não sei o que aconteceu, apareceu uma sobreposição aqui agora, um tal de painel de CBL limpinho, aí eu cliquei nele, porque eu já estava clicando em tudo quanto é coisa, né? Aí deu certo. Então, vamos lá, né? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todo mundo. Deixa eu baixar aqui o som do meu celular, eu vou ficar aqui para ver se está dando certo mesmo, por enquanto. Nossa, até preciso de uma água. Então, gente, sejam bem-vindas todo mundo, né? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Gilberto Melo, e hoje nós temos convidado Gilberto Cunha, né? O Bode do PSTU, que todo mundo conhece. Então, boa noite para vocês. E a gente vai ter que reduzir um pouquinho o nosso programa, porque houve um atraso aí de 24 minutos. Vai lá, gente, pode cumprimentar o pessoal. Boa noite, então. Boa noite, Betânia. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos que nos acompanham. E vamos lá, né? Mais um programa tratar dos temas aqui relacionados principalmente à educação. Não só, mas principalmente à educação. Boa noite a todos. Sou eu, Betânia? Betânia, eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu tinha desligado aqui. Pode cumprimentar o pessoal, Gilberto. Boa noite, eu agradeço o convite, né, para um assunto que, para nós que trabalhamos com educação, é extremamente importante, né? Tanto as mobilizações que estão acontecendo, né, dos profissionais de educação de Minas, né, da educação pública, quanto a questão do novo ensino médio. Isso, gente. Então, primeiro nós vamos dar uma lembrada, né, de como é que está a luta. Hoje teve uma paralisação da nossa região, né, que é a região noroeste, noroeste, oeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, ok? Essa paralisação é referente ao calendário de luta, né? Pelo fim desse programa, nossa, gente, perdão mesmo. Destruição do IPSENG, né? O projeto de lei é a destruição do IPSENG, certo? E eu acho que eu vou abortar isso aqui, porque já não está dando certo também. É uns videozinhos que eu salvei para colocar aqui. Então, hoje nós tivemos um ato na porta do IPSENG, foi um ato mais ou menos, né? Não foi muito bom, não, mas muito grande, não, mas foi muito bom, né?
tinham mais de 30 pessoas lá, e fizemos um ato, todo mundo fez as suas colocações. O pessoal, os funcionários do IPSENG, alguns, né, saíram lá do IPSENG para nos cumprimentar, ouviram todo o nosso ato, e a situação não está boa para nós, não, gente, porque, infelizmente, já passou da primeira comissão, né? A gente conseguiu segurar até segunda dessa semana, né? Segunda entrou na comissão, na primeira comissão, e passou. Passou para a comissão de administração, aí nós abortamos a ida da BH. Por quê? Porque não teve comissão, eles marcaram para segunda-feira que vem, então significa que não teve comissão nem quarta nem quinta-feira, que estava previsto da gente, a BH, nossa região, né, e a BH impedir que eles prosseguissem com o projeto de lei de aumento da alíquota do IPSENG, a venda de vários patrimônios, são 9, viu, gente? Eu fiz a pesquisa lá, são 9 patrimônios que o Zema está querendo vender. E isso é o começo do fim, né, da privatização do nosso instituto, nós vamos perder. Tá bom, instituto, a gente fala sempre aqui que não tá bom, né? Muito tempo que vem, que os governos, não é só o do Zema, né? Todos os anteriores também, vem sucateando o IPSENG, né? Tanto é que aqui em Uberlândia nós perdemos um hospital, né? O Santa Marta, que todo mundo gostava muito, a gente perdeu um hospital bom que nos atendia. Nós estamos só com Santa Genoveva, que é um hospital bom também, só que a nossa demanda é grande, né? Só da educação nós somos 7 mil, né? Vocês imaginam da polícia, da saúde, tem um tanto também, da administração pública, né? Então, isso não pode acontecer. Tem algum microfone abertinho aí. Então, eu acredito que a gente tem que continuar. Eu sei que está todo mundo muito cansado, mas essa semana nós temos que dar um jeito de tentar não deixar isso prosseguir, né? Porque me falaram na minha escola anteontem, Betânia, mas mesmo assim não dá tempo mais, porque precisa de 5 sessões para poder aprovar ainda esse mês, e eles entram de férias. Gente, nós vimos a PEC do estuprador, né? Em 27 minutos ou segundos, sei lá, o cara pôs a PEC, aprovou a PEC lá, né? Para poder entrar em discussão. Não foi para frente, que a mulherada foi para a rua, e fez muito bem, né? De ter ido para a rua, foi um movimento maravilhoso e tal. Provavelmente o programa de amanhã vai falar sobre isso, porque essa semana parece que até agosto a gente não vai ter esse problema mais, mas temos que aproveitar o mês de julho para nos fortalecer e voltar para a rua em agosto e impedir essa PL nacional, né? 1904, que é a PL do Lira. Mas a nossa aqui, gente, é o que eu falei na minha escola. Se eles quiserem, o Zema e os deputados, no instantinho aprova e vota. Por isso que nós temos que segurar mais essa semana, não é? O sindicato está vendo a melhor maneira de fazer isso, mas 9h30 da manhã da segunda-feira nós vamos ter que estar lá. Nós, quem eu não sei, se é a grande BH e tal, mas na última Assembleia tirou o seguinte, antes de pôr para votar, né, na última comissão, que a gente chamaria uma greve geral, né, uma paralisação total, e todo mundo iria para Belo Horizonte para a gente realmente ocupar lá e obstruir. Eu gostaria de saber se vocês querem falar um pouquinho sobre isso, para a gente entrar no nosso assunto principal. Quer, Gilberto? Betânia, só uma palavrinha sobre essa questão aí, porque o que eu vejo é o seguinte, nós tivemos aí, nós que eu falo assim, toda a categoria, né, a partir do que a direção do sindicato estadual ele vem desenvolvendo, nós depositamos muita esperança no parlamento, e ainda estamos depositando muita esperança no parlamento, né? Nós deixamos passar momentos onde a gente poderia ter feito um movimento mais forte, um movimento mais contundente, para ficar simplesmente esperando as falas da Beatriz, a presença nas galerias,
não é para falar que não precisava, não precisa fazer isso, é um complemento, mas nós precisamos de aprender que o parlamento ele não vai resolver os nossos problemas, e nós temos exemplos já de muito tempo, e penso que quanto mais o tempo passa também, a gente pode estar ganhando tempo, o Zema está tendo menos tempo para poder aprovar, mas se quiser, coloca em mais de uma comissão, estão faltando 2 comissões, coloca as 2 comissões no mesmo dia, na mesma semana, e vai sobrar tempo para levar para o plenário, e para que isso seja votado em 2 turnos ainda, né? Enfim, eu vejo que a nossa luta ela precisa ser forte, ser realizada nas ruas. Lógico, nós temos que ter todo o apoio necessário, o apoio da população, o apoio de outras categorias, o apoio do parlamento, mas a gente precisa ter uma atitude mais contundente enquanto a direção do sindicato nesse processo de chamar os movimentos, chamar as assembleias, chamar aí para que a gente tome as decisões no sentido de ser uma decisão da coletividade, né? Porque as nossas decisões elas são tomadas através das assembleias convocadas pelo sindicato. Mas, enfim, Betânia e Gilberto, para poder colocar essa questão, que eu vejo que nós deixamos passar também o tempo. Se nós estamos ganhando tempo, o Zema está perdendo tempo, mas nós também deixamos passar o tempo. Mas não é por isso, né? Por essa análise, por essas observações, que a gente vai deixar de desenvolver a luta. Nós vamos com a luta para barrar esse projeto até o fim, até onde for necessário. Mas que fique claro, eu acho que todos percebem que, porque na última reunião, o deputado do PT já indicou lá para a galeria, entrem na justiça contra isso aqui que está acontecendo. Né? Então, assim, olha, o deputado que está lá, que tecnicamente depositamos confiança nele, vira para a galeria e fala para os servidores, para os educadores entrarem na justiça contra o que está acontecendo. Tudo bem, vamos entrar na justiça se for o caso. Mas, né, a gente sabe que eles também estão entregando os pontos lá dentro também dessa maneira. Mas é isso. É isso. E você falou muito bem, a gente apostou muitas fichas no parlamento, né? Então, eu acho que isso atrapalhou bastante a gente, tomou tempo. Nós ganhamos tempo de um lado, mas perdemos tempo do outro, né? E outra coisa, um monte de luta ao mesmo tempo também, eu acho, né? Eu acho que isso também prejudicou, né? Um monte de luta ao mesmo tempo. A luta pelo salário, que acabou ficando... falar nisso, já vou aproveitar e dar o informe dos salários, né? Foi assinado, agora você vê como é que o Zema é tinhoso, né? E até hora parece até que é infantil, né? Porque se ele assinou realmente ontem o nosso aumento de 4,76%, Gilberto e todo mundo, não ia dar para pagar na folha de julho. Então, não é verdade que ele assinou ontem, né? Ele mentiu para nós e tal. Ou então ele autorizou fazer a CEPLAG fazer a nossa folha de pagamento antes dele assinar o aumento, né? Porque ele anunciou, né? Eu tinha até tirado aqui para mostrar na tela, mas não vou mostrar nada, gente, por causa do nosso tempo mesmo, que nós perdemos 24 minutos com o problema que eu tive aqui, né? Vocês me desculpem mais uma vez, eu peço desculpa. Mas olha como é que ele é mentiroso. Porque se ele tivesse assinado ontem mesmo, a CEPLAG só iria ser autorizada ontem ou hoje, não é isso? Então, só viria para a nossa folha de agosto, mas não, né? Nós vamos receber o aumento agora em julho. E o retroativo, gente, vai ficar dividido, infelizmente, dessa vez, porque o aumento é muito pequeno, né? A gente sabe que o ano passado ele dividiu, até foi uma solicitação não pagar tudo junto do sindicato, né? Não queria que dividisse igual ele dividiu o ano passado. Queria que dividisse em 2 ou 3, para não prejudicar o pessoal com o leão, né? O ano passado, porque foi 10% de aumento. Mas agora, 4,7% é muito pouquinho, né? As pessoas estavam querendo receber isso tudo junto, ou no mês de julho ou no mês de agosto, para comprar alguma coisa para casa que está precisando, pagar alguma dívida, né? Infelizmente, isso não vai acontecer, gente. Ele já definiu que vai pagar por mês, né? Agosto ele paga janeiro, o retroativo de janeiro,
setembro de fevereiro, assim até dezembro, tá? Então, esse negócio também, mesmo que a gente tenta negociar, eu não sei o que vai acontecer. Então, vamos lá para o nosso assunto-chave de hoje, que é o novo ensino médio. Gente, é o seguinte, a gente já falou muito sobre o novo ensino médio aqui no programa, né? Então, quem tem alguma dúvida, pode buscar aí no CBL os diversos programas que nós tivemos, vários deles, né, estão a discussão do novo ensino médio. E trouxemos pessoas aqui que falassem sobre isso, né? E a nossa posição do coletivo Bancada do Livro e das organizações da qual a gente pertence também é a posição de revogação, né? Então, nós fizemos atos no início desse ano, fizemos atos no ano passado todo, né? 2023 foi o ano que a gente, né, foi atrás do Lula para que o Lula revogasse o novo ensino médio. E isso, infelizmente, não aconteceu, né? A gente cobrou do Lula o ano inteiro, mas ele não nos ouviu, né? Nós pedimos a cabeça do Camilo, né, Santana, que é o ministro da Educação, né? Também ele não nos ouviu, né? E continuou tanto o sistema de privatizações da educação, né? Com aquelas ONGs que estão acompanhando, então, pegando fatia aí da grana da educação, do governo federal, e, junto com isso, não fez a revogação do novo ensino médio do Bolsonaro, né, de 2022. Então, infelizmente, aliás, a lei era de 2020, né, que foi implementada em 2022 por causa da pandemia. Então, houve uma pequena modificação, mas eu acredito que a gente tem que continuar na luta contra, agora, o novo ensino médio de fato que foi aprovado. Vou deixar o Gilberto falar e depois a gente vai colocando as coisas que faltaram, perguntando para ele. Pode ser, Gilberto? Eu acho melhor a gente fazer um diálogo aqui, né? Porque todos nós três aqui que estamos presentes temos conhecimento da lei, das mudanças e na prática, né, de como elas nos afetam, né? Então, eu acho melhor se a gente fizer uma forma de debate aqui entre a gente, né? Sim. Quer ir primeiro? Pode ser. Só queria fazer uma pequena introdução inicial. Se é introdução, só pode ser inicial, né? Colocando um aspecto, né, que é extremamente relevante, que é a justificativa para essas mudanças. Não é isso? Desde que um deputado do PT, em 2013, que aliás é de Minas Gerais, agora me escapou o nome dele, né? Eu vou lembrar até, espero, durante a fala, apresentou o projeto, que na realidade é o que deu encaminhamento a essa discussão. A justificativa passa por dois elementos. Primeiro, a baixa qualidade do ensino médio, né? E a segunda, a imensa evasão escolar, né, principalmente no ensino público, né, dos alunos do ensino médio. O que é uma verdade, as duas coisas são uma verdade. O problema é que eles não explicam, né, pelo menos da maneira como a gente compreende a realidade, não explicam por que isso acontece. Não é isso? Por que o ensino médio tem baixa qualidade e por que os estudantes evadem, né, de maneira muito mais contundente, muito maior, quando chegam no ensino médio? Ora, na nossa opinião, e não é só a nossa, né, é de órgãos, é de dados, etc., dois motivos principais levam a isso. Por que o ensino médio tem tão baixa qualidade? Ora, porque ele está sendo, o ensino público em geral, né, em todos os níveis, está sendo sucateado cada vez mais, em todos os níveis. Os trabalhadores da educação pública federal estão acabando de sair de uma greve, que, aliás, na nossa opinião, a greve teria espaço para continuar, não é isso? A greve em nenhum momento demonstrou que estava se enfraquecendo, né, que justificasse isso. As propostas do governo federal, do governo Lula, foram absolutamente insuficientes, por mais que as entidades, como antes, ao longo desses meses de greve, rebaixassem cada vez mais a proposta,
é isso? E nem assim foram atendidos, né? Então, não é só... aliás, é o mesmo governo federal que impulsiona, né, essa proposta do novo ensino médio. Então, esse processo de sucateamento, de destruição e de privatização do ensino, ele é feito em todos os níveis, municipal, estadual, federal. É isso? A gente tem exemplos aí no estado de Minas Gerais, como o Gilberto e a Betânia acabaram de falar, o sucateamento do IPZENG visando, como um projeto mais ambicioso, a privatização do mesmo, né? Sucateia, destrói, né? Como é um negócio lucrativo, evidente, né? Depois privatiza. Bom, então, o primeiro elemento que a gente vê é esse, né? A baixa qualidade diretamente ligada à precarização da educação de maneira geral, e principalmente, né, do ensino público. Bom, falta de verba, e etc., baixos salários, e assim por diante, né? O segundo elemento, a evasão. Segundo uma pesquisa da Unicef em 2022, 48% da evasão é motivada pelo quê? Porque os estudantes param de estudar para trabalhar. É isso? Ou seja, aí nós temos um outro elemento que ajuda a ligar todas as pontas, né, tanto do que faz o Zema, do que faz o Lula, etc., que é a crise, né, sistemática que passa o capitalismo em geral e principalmente o nosso país. A destruição, por exemplo, das indústrias, não é isso? O processo de recolonização do país, de reprimarização da economia, que faz com que o projeto educacional, né, que se desenvolve no país esteja cada vez mais voltado e adaptado a essa estrutura, né, de um país semicolonial, né, de um país que está cada vez mais apostando suas fichas, né, a sua elite, né, e os seus governantes apostando suas fichas no agronegócio, na mineração, não é isso? E diante dessa realidade triste, né, o papel da educação na sociedade ele fica cada vez mais secundarizado, não é isso? Então, nesse processo de adaptação do ensino à nova realidade do mercado de trabalho, né, é que nós temos dois elementos aí que se combinam. Primeiro, os jovens têm que, diante da crise do capital, da precarização do trabalho, da reforma trabalhista, desse monte de amontoados de atalhos que nós sofremos, os estudantes têm que começar a trabalhar cada vez mais cedo para tentar sobreviver e trabalhar em empregos absolutamente precários. Segundo, que a situação do país, né, incentivada, né, pela sua própria burguesia, a burguesia brasileira, e pelos seus governantes, né, como eu falei, em todos os níveis, leva a essa situação em que a educação ela começa, com o novo ensino médio, a acelerar o processo de adaptação a essa precarização, né? Por isso que corta conteúdos, etc., etc. Porque os alunos, né, não precisam ter mais um conhecimento universalizado, etc., etc., para entrar nesse mercado de trabalho absolutamente precário. É isso? As pessoas vão viver cada vez mais num país em que as opções que se encontram para a classe trabalhadora ser o quê? Motorista de Uber, né? Trabalhar aí comprar uma moto e prestar serviço para o iFood, né? Para isso, a educação começa a se adaptar a essa nova e precária realidade, né? Então, esse, na nossa concepção, é que justifica a existência dessa aberração que é o novo ensino médio. Seu som está desligado, Betânia. O Léo chegou, gente. Oi, Léo, tudo bem? Boa noite. Estou esquecendo de ligar o microfone. Boa noite, companheirada. Boa noite, Betânia. Pois é, Léo, nós tivemos um problema aqui, nós começamos com 24 minutos de atraso, você acredita?
trem não abria aqui de jeito nenhum. As pessoas ouviam a gente conversando, mas a gente não aparecia na tela, sabe? Aí, na hora que a gente já tinha jogado a toalha, eu cliquei no negócio aí e deu certo. Mas então, não sei se você ouviu a explanação do Gilberto, né? Foi muito boa, justificando, né? Primeiro, porque que é nocivo o novo ensino médio, que a gente não pode aceitar, né? E a gente se propôs a fazer um diálogo aqui. O pessoal está entrando agora também, né? Então, eu vou dar uma rodada aí. Quem vai primeiro? Você quer ir primeiro, que você chegou agora, Léo? Opa! Pessoal, só peço desculpas aqui pelo layout que eu estou usando, né? Por algum motivo, a rotação do celular não está funcionando. Hoje, realmente, as condições materiais não nos favorecem, né? Se o Zema pagasse direito, a gente tinha equipamento, a gente tinha Wi-Fi bom, enfim. Mas foi muito importante a explicação do Gilberto, né? Cumprimento aí o companheiro, todo o aspecto econômico e histórico que ele traz, é bem nesse sentido mesmo. A gente vive num país aí do sul global que passou por desindustrialização. Mal tinha começado uma industrialização, né? E já passa por uma desindustrialização. E isso reflete nos objetivos que são colocados para o ensino. Então, por isso, esse desmantelamento do ensino médio, né? Eu só acrescentaria como é que isso se dá também nos aspectos subjetivos. Então, você tem uma série de coaches, youtubers, influencers que romantizam a precarização, que vão dizer que trabalhar para Uber é empreender. E não por acaso esse vocabulário de empreendedorismo, esse vocabulário de muito foco no eu, no indivíduo, vai para a BNCC, vai para a construção do novo ensino médio. Os documentos normativos tá cheio dessas palavras, desses conceitos que remetem à precarização, remetem a esse falso empreendedorismo, né? E aí, numa situação dessa, o jovem é levado a pensar, escola para quê? Né? A internet, nas suas plataformas e tudo mais, tem aí até as implicações do capitalismo de plataforma, né? A internet, ela trouxe novamente todo um sentido de meritocracia, mas é a meritocracia dos views, de quem vai conseguir mais seguidores e, a partir disso, ascender socialmente, que é possível ficar milionário fazendo muito seguidor, porque depois vem as publicidades. Só que a gente sabe muito bem quem ficou milionário com esses trabalhos, né? É quem já tinha grana para investir e que aplica golpe. É uma galera aí que vende curso fajuta, então também essa coisa dos cursos online que são a destruição da educação, do ensino técnico também, né? Então, quem fica rico mesmo com a internet é quem já era rico em alguma medida, só mudou o investimento, né? E também de forma desonesta e tudo mais. E tudo isso vem a calhar com a desvalorização do ensino. Então, a gente lamenta que não houve a revogação, lamenta não, né? A gente vê que é uma tragédia mesmo, que não houve a revogação do novo ensino médio. No máximo, você tem algum equilíbrio aí para as disciplinas da base, e o estudante ele se vê cada vez menos identificado com aquele ambiente. Isso para o estudante da classe trabalhadora, porque as escolas para os filhos da elite, certo? É uma outra perspectiva. É formar liderança, eles também têm muitas matérias, né, disciplinas, mas com outro foco, investimento em estrutura e tudo mais. Então, mais uma vez, eu cumprimento o Gilberto pela explicação e só complemento que tem também toda uma questão subjetiva para conformar a classe trabalhadora a essas ideias de empreendedorismo, de que realmente não dá para esperar nada do Estado, né? Então, é lógico que a gente tem toda a crítica ao Estado liberal burguês, só que o que perpassa nesses meios, né, é outro tipo de crítica ao Estado,
é a supervalorização do neoliberalismo, que é só a iniciativa privada que tem virtudes e tudo mais. Iniciativa privada essa que continua muito forte no Ministério da Educação. Camilo Santana, infelizmente, é expoente desse tipo de política. Você coloca para dentro do MEC os privatistas, enfim, Croton e Anguera, Fundação Lema, toda essa lama, para não falar palavrão, né? Senão o Raul fica bravo depois. Mas toda essa galera continua muito envolvida e ditando os rumos da educação. Corta o nosso programa, Léo, né? Não é o Raul, não. É o YouTube mesmo. Eu nem sei se esse programa vai ficar muito tempo, gente, porque como a gente teve problema no início, né? 24 minutos sem avançar, com aquela tela, né? Mas eu acredito que não. Então, gente, olha, a Gilberto Melo, você também dá aula no ensino médio, né? A Gislane está colocando um negócio aqui que eu acho muito importante, né? Com esse novo ensino médio, nenhum filho de trabalhador vai conseguir entrar em uma universidade pública, certo? Aí eu gostaria que você comentasse essa questão, e junto com isso já, e depois o Gilberto Cunha também comenta, esse negócio dessas horas, né? Até 2029, eu estava conversando com o Léo outro dia, né, Léo? Acho que foi com você mesmo que a gente conversou. Filho de trabalhador não vai poder fazer esse ensino médio, esse completo, né? Porque que escola que tem aparato para a escola integral, não é? Então, nós temos dois problemas aí. Esse problema que a Gislaine falou, que eu achei muito pertinente, né? Que o filho do trabalhador, com esse novo ensino médio, não vai ter como entrar numa universidade pública, e a gente já entrasse nesse debate também da escola integral, que o Estado, pelo menos o Estado de Minas Gerais, eu acho que todos, que a gente está vendo um sucateamento da educação generalizado, então eu acredito que não é só o Estado de Minas, não. Acho que o Brasil inteiro vai ter esse problema, né? Do estudante ter que ficar muitas horas na escola, a escola não tem suporte para isso. Vai lá, Gilberto. Isso. Vamos tentar contribuir, então, aí. Eu observei bastante, quer dizer, com atenção, né, a fala do Gilberto e do Léo. Eu quero, como você falou, Betânia, partir também da fala deles, para poder fazer aqui alguns comentários. E da fala do Gilberto, a questão da evasão. Isso é uma coisa que realmente acontece muito e pelos motivos que o Gilberto falou, e pode até ter outros, mas o que a gente observa realmente, que o Gilberto deu até um índice aí, de 48% da evasão é devido à necessidade de trabalhar. Então, nós vivemos em um país capitalista, onde o jovem, ele oficialmente, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz, e a partir dos 16, com carteira assinada, ou contrato, outra coisa que a direita vem criando aí, vai prejudicar cada vez mais os trabalhadores. Mas a gente sabe que antes dos 14 anos de idade mesmo já tem algumas crianças trabalhando, porque dentro de um país onde pelo menos a metade da população vive aí com um ou no máximo 2 salários mínimos, né? O jovem, a criança, acaba tendo que ir para o mercado de trabalho, alguns no mercado oficial, outros no mercado de trabalho onde é ilegal, que é o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil. Então, a evasão escolar, ela tem essa ligação, esse link muito forte com o sistema capitalista, a exploração sobre a classe trabalhadora, onde as pessoas precisam trabalhar desde a sua criancice, né, desde criança até a vida toda, porque hoje até mesmo a questão da aposentadoria está cada vez pior. Então, o trabalhador, o filho do trabalhador, né, a classe trabalhadora, passa a sua vida toda trabalhando em benefício daqueles que estão usufruindo do poder político e econômico. E a evasão escolar acontece com esse tipo de educação que nós temos. Com as mudanças, desde que veio o novo ensino médio, né, que começou a partir todas as propostas, a partir do governo Dilma, depois passou pelo governo Temer, e todo o processo de colocar em prática através do governo Bolsonaro, e agora com Lula,
veio com algumas mudanças a partir daquelas cobranças que a categoria e os estudantes fizeram, né, colocaram como erros desse novo ensino médio. Algumas mudanças foram feitas, mas, como foi ressaltado, a gente queria e quer ainda a revogação desse novo ensino médio, porque ele é uma proposta que piora a educação. Quando a gente fala de que hoje muitos jovens deixam a escola, deixam o ensino médio para poder trabalhar, com esse novo ensino médio, eu acredito que vai ser pior ainda. Porque, vejam, ainda existe a possibilidade, pelo menos em cidades menores, como aqui em Patrocínio, de um jovem estudar das 7 às 11h30, vai para casa, almoça, e a 1h da tarde, às 13 horas, vai para o trabalho, onde ele trabalha meio período, oficialmente, a partir dos seus 16 anos de idade, ou como jovem aprendiz a partir dos 14. Mas com o novo ensino médio, no mínimo, terão o sexto horário. Não que a gente não queira que o jovem esteja mais tempo na escola, mas esse sexto horário não permitirá com que ele saia da escola 12h15, 12h20, chegue em casa, almoce e vai estar no local de trabalho às 13 horas. Então, nós defendemos que o jovem precisa estar em uma escola em tempo integral, mas a partir do momento que a família, o jovem, tenha condições, tenha acesso a tudo aquilo que é necessário, sem ter que ir para o mercado de trabalho servir de mão de obra barata, né, na exploração do sistema capitalista sobre ele. Então, o novo ensino médio ele peca nesse sentido de proporcionar ainda mais evasão escolar. Quando falamos ainda de um ensino integral, ou seja, os 2 turnos, o aluno, o jovem, fica na escola os 2 turnos, nesta realidade de sistema capitalista, de exploração, como é o Brasil, e tantos outros países, mas no caso do Brasil, essa realidade ainda vai ser pior ainda. Claro que queremos o aluno dentro da escola, o jovem dentro da escola, estudando, mas nessas condições propostas pelo novo ensino médio não é possível, porque não existe uma política voltada para atender a juventude nas suas necessidades. Vem aí o governo com um pé de meia, que é uma merreca, um dinheirinho que não serve para o aluno, para o jovem conseguir se manter. Aquilo para ele ali é melhor ele procurar um trabalho para sobreviver de maneira um pouquinho mais digna do que ficar com aquele dinheirinho que o governo está oferecendo desse chamado pé de meia. Então, eu não acredito que o novo ensino médio vá barrar a evasão escolar dos alunos do ensino médio, porque eles vão continuar necessitando de trabalhar e vão continuar, e agora passa a ter mais dificuldade com o tempo. E aí, quando eu falei que tem muito mais coisa para a gente analisar sobre isso aí, mas meu tempo já está se estendendo aqui, só para falar que eu também parto da fala do Léo, quando o Léo colocou aí que lamenta, né, o novo ensino médio não ter sido revogado. Léo, tem mais gente lamentando, mas não porque não foi revogado. O Todos pela Educação lamenta, por exemplo, que o governo permitiu que tenha na cidade pelo menos uma escola com ensino noturno para atender aqueles jovens que vão trabalhar durante o dia, que precisam estudar à noite ou vice-versa. Então, está lamentando, eles não querem, o Todos pela Educação não quer que tenha nenhuma escola à noite. Para quê? Aquele jovem que vai trabalhar, ele vai só trabalhar. Ele saiu do ensino médio aos 16 anos, 15, 16 anos, e não tem escola para ele, porque ele vai trabalhar 8 horas por dia, ele não vai para a escola à noite. Então, o Todos pela Educação está lamentando isso aí. O Todos pela Educação está lamentando outra mudança, que também foi feita, que o notório saber ele não vai ser aceito assim tranquilamente. Pela nova proposta, que vai para a Câmara ainda para ser votada, o notório saber é em caso excepcional, e a rede tem que poder analisar e ver realmente se isso é... Enfim, nós também não queremos dessa forma, mas parece que parece não, com certeza, o Todos pela Educação quer ainda que seja pior do que está. Então, nós temos que lutar contra um governo que ataca a educação, os educadores, os jovens, os estudantes, filhos da classe trabalhadora, e temos que lutar contra essas instituições, essas entidades aí que querem pior ainda do que já está. Então é isso, vamos parar por aqui para não estender muito tempo. Mas eu acredito que mesmo dentro, né, do reformismo, que Lula diz, mas não faz, que ele faz muito pior, né? Nem isso ele deu conta de fazer, não é? Nós tivemos um programa, gente, depois vocês buscam lá. Em abril, foi início de abril, estava, eu acho que iniciando a greve da Educação Federal, estava por aí.
comecinho da greve. Vocês vão achar o nosso programa lá. A gente falou a quantidade de milhões que foram tirados da educação. Aliás, teve 2 processos. O primeiro processo foi a baixa grana do orçamento para a educação, que diminuiu do ano passado gradativamente. Parece que foram mais de 390 milhões a menos do que o ano passado. Sendo que a gente discutiu isso, que tinha que ter mais verbas, né? E depois veio outro ataque, que é a destinação das granas, tanto para as universidades quanto para a educação do segundo grau, né, e dos IFETs, ela também foi reduzida, né? Então, foram dois ataques esse ano, comparado com o ano passado. E quem sofreu foram todos, igual o Gilberto e o Léo falaram, né? Quem sofre é a comunidade, né? É o trabalhador, é o filho do trabalhador, né? E então é uma cadeia de problemas, né? O salário baixo, como falou o Gilberto Mello, leva os estudantes a começar a trabalhar bem cedo. Com 15 anos, o garoto quer trabalhar para ajudar o pai e a mãe. Isso é um absurdo, né? 15 anos não tinha que ser. Nós estamos voltando ao século XIX, né? Onde as fábricas colocavam as crianças para trabalhar. Isso é um absurdo. E, ao mesmo tempo, que por esse caminho, né? O outro caminho é a questão dos professores, dos profissionais, que o Gilberto Mello começou a citar aí, né? Nesse programa mês de abril, a gente também toca nisso, né? Os trabalhadores, os estudantes de universidade para ser professor, né? Os profissionais da educação não querem mais essa profissão, né? Ninguém quer ser professor, né? Então, nós vamos ter esse problema também aí para frente, porque o salário está muito baixo, está muito precário, né? Tanto a universidade quanto a sala de aula, quanto a educação básica, nós estamos custando, né, dar conta de dar aula, porque os problemas são muito, e o salário desse tamanhozinho. Então, o professor, para sustentar a sua família, ele precisa trabalhar em 2, 3 turnos. Como que você prepara a aula, gente? Trabalhando, né, em 3 turnos, dando aula doidado por aí. Isso não tem condição, não, né? E a privatização também, né? Da educação por vários meios, né? Em Minas Gerais, isso é muito claro, né? O Zema destina boa parte da grana para as empresas que estão fazendo os projetos de privatização, né? Municipaliza bastante as escolas, né? Reduz o salário e já começa a terceirizar parte, né? Tem várias cidades que parte do serviço nas escolas já estão sendo terceirizados. Não é isso? Os municípios também, né? Olha aqui em Uberlândia, né? Que Uberlândia, algumas creches, as duas partes, tanto da limpeza quanto da merenda, já estão terceirizadas, né? Já não é só aqueles mais antigos e maiores que continuam ainda sendo funcionários da prefeitura. Os outros não são, né? O que ele fez com a limpeza, né, do município, que terceirizou a limpeza toda. Quem quer falar agora? Gilberto, vamos lá. Léo, então vai, Léo. Só mais um adendo rapidinho, Betânia. É que quando a gente fala do trabalho desse jovem, desse adolescente, né, principalmente adolescentes, ocorre o seguinte: não é só o menor aprendiz, tem outras realidades. Por exemplo, como a gente não tem política pública eficiente para creche, então são muitos adolescentes que cuidam de irmãozinho, irmãzinha. Como a gente não tem um respeito aos idosos, a previdência, adolescente que tem que ficar com a avó. E aí, sabe, vai ramificando para várias situações, tá bom? Era só isso. Só um momentinho. Legal.
Bom, dando continuidade aí à discussão, a mudança que foi feita no Senado, ela mantém o remendo que foi feito, né? Mantém a distribuição dos conteúdos sendo 30% obrigatório para os chamados itinerários formativos, que continua sendo qualquer coisa. É isso? Quem trabalha, né, diretamente na sala de aula passa por essa situação, né? Aliás, essa mudança só aconteceu porque virou uma aberração, né? O exemplo é o estado de São Paulo, que lá tinha até curso de ensinar culinária, fazer bolinho, fazer brigadeiro. Tinha o famoso curso de fazer brigadeiro. Brigadeiro, né? Isso ficou internacional, né, Gilberto? Todo mundo ficou que parece uma piada, e na realidade mas que tem um fundo, né? Isso que é a precarização do trabalho. Então, para o mercado de trabalho, você faz qualquer coisa para você vender na rua, né? Ontem mesmo, né, eu vi, né, um cara vendendo docinho na rua, eu lembrei do bolinho de brigadeiro. Eu estava com você, nós estávamos indo para a Band, não foi? Exato, voltando de uma entrevista, né, e achamos um cidadão lá, universitário, né, tentando vender os docinhos dele na rua, né? É isso, né? Se ele fosse um estudante lá no estado de São Paulo, ele já saberia fazer, ele já sabe fazer, né? Mas ele aprenderia o famoso brigadeiro, né? Mas é a precarização, é o empreendedorismo, é isso que o Gilberto, né, tocou, né, na fala dele. Mas então, gente, para ser bem objetivo, com essa que eles chamam de reforma né, da reforma do novo ensino médio, mantém 30% de itinerários formativos. Tá certo? E esse itinerário, qual que é o problema desse itinerário formativo? É que isso não é conteúdo, isso não é ciência, isso é qualquer coisa. Me lembra muito o sempre bom Tim Maia, quando ele disse tudo é tudo e nada é nada. Então, na nossa área, por exemplo, que é a área de humanas, né, aí você tem aqueles temas todos milaborantes, né? Um que eu trabalho, cultura e cidadania. O que é cultura e cidadania? É tudo e é nada. Mas cada professor tem que se virar e tirar da cabeça dele, dependendo da sua concepção de mundo, etc., e dar. Não é isso? Não existe um processo de formação. Não é a matemática que começou desde, né, que a humanidade teve necessidade de contar. Né? Não é a história que começa também quando a gente tinha necessidade, lá na história antiga, né, na antiguidade, né, essa coisa toda, a necessidade de relatar os fatos, entendê-los, etc. Não tem nada a ver com isso. Não é isso? É qualquer coisa, literalmente falando. Então, isso não foi alterado. E isso representa 30%. E não tem nenhuma especificação na lei de como é que serão distribuídos os conteúdos. Então, você pode ter um monte de carga horária para um determinado conteúdo que seja fundamental para o grande capital naquele momento, né, e zero para o outro, e muito pouquinho vai ter, mas uma quantidade desse tamanhozinho assim para os outros conteúdos, e abre um monte de brecha. Essa questão do notório saber, que o Gilberto colocou, ela não está abolida, né, do processo. Quando houver necessidade. Agora, quem é que determina quando há necessidade, com essa precarização que nós temos? Voltou, um outro exemplo, voltou a obrigatoriedade do espanhol, né, no currículo. Mas tem um mas, não é isso? Mas abre uma brecha para que não dê espanhol, caso, por exemplo, não encontre professor. Ora, com esses salários que são pagos para os professores, né, do ensino público, vai ser tão fácil assim achar profissionais, né, que se disponham a trabalhar, etc., e que tenham qualidade? Muito pouco. Tá certo? Então, olha, tá vendo? Nós tentamos, não tem, então não vamos dar esse conteúdo. Tá certo? Então, mesmo em algumas mudanças que foram realizadas, tem sempre um mas que abre a portinha para que a medida não seja aplicada. Além do que, né, esses itinerários, essas coisas todas, é mais do que evidente, não somos nós que falamos isso, né, é o conjunto do movimento que lutou contra a reforma, né, essa proposta de reforma do novo ensino médio, que sabe que isso é uma porta para a privatização. É isso? Aliás, de conjunto é isso. Né? Como já fez, desde o governo Lula, os primeiros governos do PT, né, com a reforma da universitária, é isso? Permitindo, jogando verba no ensino privado, etc. Né? Então, é uma sequência. Reginaldo Lopes, lembrei agora, é o nome do deputado que, em 2013, apresentou o primeiro projeto de reforma, né,
que desenvolveu Gilberto, ele é de Minas Gerais. Ele é do PT de Minas Gerais. Do PT de Minas Gerais. Né? Então, só concluindo, né, que de vez em quando eu tenho mania de falar muito, então, concluindo, sendo mais breve, ainda tem mais esse desastre, não é isso? Com toda essa badalação, né, mudou o novo ensino médio da proposta original, mantém 30% de itinerário, tá certo? Ou seja, tira dos conteúdos, né, formadores, né, né, aplicados aí com toda uma base científica, metodológica, etc., para dar qualquer coisa no lugar, tá certo? E, além do que, isso promove um desgaste dos profissionais da educação gigantesco, que você que tem que elaborar, porque hoje, na prática, né, não existe material, não existe nada a respeito disso, porque isso não é ciência, não é nada. É, como eu falei, qualquer coisa. Não é isso? Então, você que tem que elaborar o material, né, é um desgaste que, com os precários salários que a gente recebe, né, leva quase com a insanidade, né, devido à carga horária cada vez mais gigantesca que a gente tem que trabalhar. Né? Então, e exatamente por tudo esse elenco de problemas que tem, que a gente continua defendendo, né, a revogação total, né, do novo ensino médio, da BNCC, que é tudo o mesmo pacote. Gilberto, nós vamos dar uma voltinha, só vou fazer uma propaganda primeiro do canal, e a gente vai dar uma voltinha em todos nós para falar exatamente isso. O que nós temos que fazer daqui para frente. Porque, né, ficou claro nessa discussão que o Lula vai continuar nesse caminho, né? Ele teve 1 ano e meio, gente, desde março. Eu estava dando uma folheada aqui nas minhas anotações, desde março que a gente está lutando pela revogação do novo ensino médio. E não é só nós da educação básica, não, gente. É o povo das universidades também, os estudantes das universidades, né? Com muito afinco teve essa luta. 1 ano e meio de luta e o Lula nada, ao contrário. Ele escolheu esse caminho, né? O caminho de não ouvir a comunidade escolar, o caminho de não deixar na mão, né, da comunidade mesmo escolar, estudantes universitários, comunidade escolar da educação básica e nós, professores, e as nossas entidades, né, na elaboração de uma coisa diferente, porque a desculpa é que estava ruim, mas piorou agora, né, diante que vocês falaram aí. Então, eu vou fazer uma propaganda e a pergunta para vocês 3 é a mesma, tá? Qual a posição correta para a gente tomar agora e o que nós temos que fazer? A gente vai prolongar um pouquinho hoje, porque a gente teve um atraso de 24 minutos, ok? Tá bom? Então, vamos lá nas propagandas, enquanto vocês pensam a resposta para dar para o pessoal. Opa! Eu não posso trabalhar nada agora, não, gente. Porque hoje já deu o que tinha que dar, né, não? Então, nós estamos em todas as redes sociais, né? Inclusive, o problema meu foi esse hoje. Puseram na tela aí o X e eu não dei conta de tirar. Não é isso? Opa! O resumo da semana nós temos amanhã, né? Opa, tá falando hoje? Já fez o card como se fosse hoje. Desculpa, gente. Mas é amanhã, às 18 horas, né? Não sei se o Gilberto Cunha vai participar, depois ele pode falar para nós. Olha os assuntos pertinentes, que foi uma semana difícil, hein? Foi uma coisa, aliás, 2 semanas, né? Vocês podem comentar sobre isso rapidamente também. Foi 2 semanas difíceis. Avaliação do governo Lula, 66% dos brasileiros são contra a PL do anti-aborto, que a gente chama PL do Lira, PL do estuprador, né? A 1904, ok? Vai falar também sobre a inflação de 4%, e o BC mantém os juros de 10,5%. Está havendo um conflito que é mentiroso, né? O conflito é só na mídia, porque o Lula ele tem poder de tirar aquele cara lá do Banco Central, né? Acho que
esqueci o nome dele, não sei se é Campos Neto. O déficit habitacional no Brasil, 6,2 milhões de moradias, e eu acredito também que nem que seja comentar, nós devemos amanhã no programa, né, comentar um pouco sobre o golpe, ou tentativa de golpe, né, na Bolívia ontem. Acho que todo mundo viu, durou algumas horas, né, parte do exército, alguns alto escalão do exército invadiu o Palácio da Bolívia e deu errado. Só que foi, né, um susto que todo mundo passou e também uma discussão que a gente precisa fazer. Sábado, gente, 10 horas, continua a Michelinha lá, bonitinha. A Michele, nossa querida mestranda da UFO, né? Ela vai falar as histórias das caixas escolares no Brasil, do Império à República. Então, é daí que surge, né, a caixa escolar, que é aquela graninha, né, que vai sustentar as miudezas ali da escola. Hoje não existe isso mais, mas pouco tempo a gente teve que viver bem na atualidade, né, os resquícios lá do Império e da Primeira República, o controle total da grana da educação. Então é isso, gente. Nós vamos abrir para o pessoal falar. Primeiro, né, eu tinha separado algumas coisas, infelizmente, né? A gente continua com a campanha Não à Destruição do Ipiceng, pela derrubada do PL 2238 desse ano. Hoje nós estávamos lá, os vídeos eu não vou passar por causa do tempo, tá? E a foto eu vou passar só essa, que é a minha aí. Falou? Ai, Bode, desculpa o que eu fiz com você aí. Desculpa, foi eu, né? Eu pus uma coisa de meia tela, mas não tem problema, não. Então, vamos lá. Gilberto vai primeiro, Gilberto Melo, pode ser? Que aí você já, né? O que nós temos que fazer agora, que você acha, né? Sobre essa situação do novo ensino médio, e que tipo de luta, e quem tem que lutar. Aí o Léo continua aí, e o Gilberto termina fechando com chave de ouro aí, já depois de se pedindo. Tá bom, então. Eu vou lá, vou até usar pouco tempo, porque a gente quer que o Gilberto Bode aí feche com chave de ouro realmente. Tem totais condições para isso, porque é um dos grandes conhecedores do tema, professor já há muito tempo, né, lidando aí com essa realidade. Mas, enfim, vamos lá. Dentro da pergunta, né, qual posição tomar e o que fazer, a pergunta muito boa é essa, o que fazer, né? Mas, enfim, eu vejo algumas situações aí, Betânia e demais companheiros. Primeiro, acho que a gente precisa continuar denunciando e cobrando. Denunciando que esse novo ensino médio, desde a sua origem, desde a sua criação, implementação, mudanças realizadas agora, que vão voltar ainda para a Câmara, né, que vai ter ali uma votação, que a gente acredita que vai fechar do jeito que está agora. Mas nós temos as nossas críticas desde o início de toda a construção desse novo ensino médio, dizendo que ele é prejudicial aos estudantes, prejudicial à sociedade, prejudicial ao nosso país, então, prejudicial à classe trabalhadora. Então, nós precisamos continuar denunciando tudo isso e cobrando que se revogue esse novo ensino médio. Nós queremos que algumas mudanças realmente aconteçam no novo ensino médio, mas mudanças para atender a juventude pobre desse país. Nós não podemos fazer mudanças no novo ensino médio, onde a educação pública vai ficar muito pior do que já está com relação à educação privada. Pior no sentido de que a educação privada é aquela que mais leva os jovens para a universidade, as universidades federais, que são notoriamente as melhores do país. Enfim, novo ensino médio prejudica a educação, faz com que menos estudantes oriundos da escola pública
tenham acesso à universidade. Tenham acesso à universidade, no geral, e em especial à universidade pública, e em especial ainda a federal. Agora, outra coisa que a gente precisa fazer também, o que fazer numa situação dessa, nós sabemos que a educação é importantíssima para qualquer país, para qualquer povo e para qualquer pessoa. As pessoas precisam saber ler, escrever, fazer os seus cálculos, fazer as 4 operações, muito mais coisas, se possível, claro. Mas nós sabemos que a educação ela tem as suas limitações no que diz respeito ao processo de transformação da sociedade. Então, nós precisamos de lutar para que essa sociedade se transforme, para que haja uma transformação na educação, também a partir do campo político. Nós precisamos de lutar ferrenhamente contra as pessoas que estão colocando, contra os políticos, os partidos políticos, que estão apresentando essas propostas, colocando isso em prática através das votações, aprovações nos poderes legislativos e depois a execução a partir do poder executivo. Nós precisamos combater o sistema capitalista que só faz explorar a classe trabalhadora. Então, companheiros, eu penso isso, eu acredito nisso, acredito que nós, evidentemente, não devemos abandonar a educação, claro que não, somos educadores, estamos aqui debatendo, discutindo o mal que é o novo ensino médio para a juventude, para os nossos jovens estudantes da classe trabalhadora na atualidade. Mas não podemos esquecer que as mudanças que vão acontecer na educação, dentro da sociedade como um todo, que vai levar isso para dentro das escolas, para que as mudanças possam acontecer, são mudanças, são propostas oriundas da luta da classe trabalhadora, chegando ao poder e fazendo as transformações necessárias que precisa fazer a partir dos interesses daqueles que estão na base da nossa sociedade, e não a partir dos interesses da elite, daqueles que estão na ponta lá da pirâmide social, porque é isso que acontece com a educação hoje. A educação atende os interesses da elite em detrimento daqueles que fazem e que produzem a riqueza desse país, que é a classe trabalhadora que está na base da pirâmide social. Então, vamos continuar denunciando, vamos continuar cobrando e vamos lutar pela transformação no país para que a gente possa transformar totalmente a educação também. Obrigado, Gilberto. Léo, não sei se você deu uma fugidinha aí, não sei se você ouviu a nossa finalização. É o que a gente precisa fazer, né, agora e a longo prazo, né, para a gente conseguir mudar esse quadro que está aí. Bom, se o projeto ainda vai para a Câmara, cabe mobilização, sim. A gente tem que cobrar as entidades representativas. O diálogo com a universidade ele é essencial. Esse novo ensino médio é a pá de cal nas nossas licenciaturas. Já tinha uma diminuição na procura pelas licenciaturas. Pense, o indivíduo que tinha pretensão de cursar sociologia, filosofia, química, biologia, né, que são essas disciplinas que só existem no ensino médio. Bom, pelo menos na rede regular só existem no ensino médio. Essas pessoas vão repensar, porque a chance de ficar desempregado é muito grande. O indivíduo forma-se nessas disciplinas e, quando chega na rede estadual, descobre que é um número ínfimo de aulas, que em algumas séries do ensino médio não vai existir a disciplina. Aqui em Minas, garantiram, né, pelo menos 1 hora aula de cada disciplina, mas tem redes estaduais, por exemplo, que cortaram sociologia do 3º ano, ou mesmo história também. Mas, enfim, retomando, gera muita incerteza para quem pensava em cursar uma licenciatura nessas áreas. Fora toda a destruição do ponto de vista teórico-metodológico, político, né? Então, nesse momento, a gente precisa do apoio, da mobilização da juventude que está na universidade. E a gente sabe que houve desmobilização, né, por parte de grandes centrais sindicais, por setores aí que tinham as ferramentas, tinham os recursos para mobilizar mais. Mas a gente continua cobrando e denunciando, né, a presença do privatismo no Ministério da Educação. Outros setores aí, tem uma associação ABMIL, que vem se reunindo com vários governadores no intuito de prestar
consultoria para a Escola Cívico-Militar. É uma associação privada de militares que se intromete na educação em contratos sem licitação. Então, volta na questão também de financiamento público, né? Enfim, em todas as áreas da educação, o novo ensino médio, além de outras maldades, né, outros ataques, a gente precisa estar atento, mobilizar e pressionar. Porque ele permite mais verbas para a iniciativa privada, né, Léo? Muito importante. Sim, Betânia, tem um detalhe. Mesmo que muitos companheiros falam, a conjuntura é muito difícil, o Congresso é muito reacionário. Mas a gente conseguiu, na legislatura anterior, aprovar o novo Fundeb. Então, não é impossível a luta. A luta é necessária, né? Ela é a única saída, mas não é impossível arrancar alguma vitória, mesmo naquele Congresso desfavorável. É isso. Agora, Gilberto, aí para finalizar, né? E aí, Gilberto, não sei se é legal falar isso, mas quando eles querem, eles aprovam as coisas da noite para o dia também, a gente sabe disso. Mas quando o povo quer ir para a rua, também vai, né? Porque a mulherada foi para a rua uma semaninha, né? E parou o Lira. Quem que é o Lira? É o todo-poderoso do Congresso. Será que na educação a gente tem condições de fazer isso, Gilberto? Eu estou pondo um monte de problema para o Gilberto responder aí. Bom, é claro que nós temos, né? Nós, enquanto classe, né, trabalhadora. Pelo menos é isso que a gente acredita, né? Nós já conseguimos derrubar governos, derrubar ditaduras, né? A força do povo em movimento já mostrou do que é capaz diversas vezes no Brasil e no mundo. Você acabou de citar o exemplo aí da luta das mulheres, que estava só começando, hein? Ela ia crescer muito mais, né? E mesmo assim já fez o Congresso não abandonar a ideia, não é isso? Mas dar um recuo evidente, né? Eles queriam aprovar isso a toque de caixa, né? Então, nenhuma confiança nas instituições do Estado, não é isso? Evidentemente, não é porque a gente não, né, tem isso como, né, um mantra, é porque o Estado é capitalista, né? E, em última instância, ele vai agir segundo os interesses do capitalismo. Não é isso? Tanto a justiça, como o Congresso, quanto os governos. Né? Isso, na nossa concepção, é assim que o mundo funciona. Não é como a gente queria, mas é assim. Né? Então, o caminho é a denúncia, não é isso? E a luta. Agora, sem ilusão, né? Porque as principais entidades do movimento, envolvidas no movimento, em todos os níveis também, têm alguma ligação direta com o governo federal, né, com o governo Lula. E como o governo Lula é partícipe, né, desse processo da reforma do projeto Novo Ensino Médio, né, a gente tem que pressioná-las também para que organize a luta. Aliás, o que não fizeram de maneira condizente até os dias de hoje. Né, e essa luta já tem uma data, né, que nós estamos desenvolvendo ela. Né, mas continuar cobrando e denunciando, não só as mudanças, como também as entidades que se recusarem a dar o devido valor a essa luta. É mais uma luta que a gente tem que fazer. Essa é a vida. Não é isso? Eu tenho que lutar por salário, tenho que lutar por muita coisa, e tenho que lutar contra a destruição das nossas condições de trabalho e da educação. Agora eu queria enfatizar um elemento que é fundamental. É que nós temos um projeto alternativo. Tá certo? E esse projeto alternativo, ele passa por alguns parâmetros que são óbvios, eu não vou citar todos aqui, mas alguns que são, no meu modo de entender, fundamentais. O primeiro deles é muito mais verba para a educação. Não é isso? Um dos motes que eles usam para justificar o novo ensino médio é que o ensino tem que se modernizar. Ora, nós estamos num sistema que chama capitalista e que, para modernizar, você precisa de grana. Não é isso? As escolas têm que ter estrutura adequada ao mundo que a gente vive. Isso significa ter cada vez mais laboratórios em todas as áreas, tá certo? Inclusive nas áreas de humanas, que é possível a gente desenvolver isso, né? Nós temos essa capacidade. A valorização dos profissionais da educação. E valorização, eu estou falando salário, não é isso? Salários decentes para que as pessoas possam dedicar tem uma carga horária menor de trabalho para se sustentar e possa dedicar mais tempo, não é isso, na elaboração de aulas, de projetos, etc, etc. Não é isso? A gente virando
um aulista, não é isso? Dando aula o tempo todo, não é isso? E com aquelas monte de tarefas burocráticas que a gente tem, né, no sistema de educação, né, evidentemente que a baixa qualidade, etc., vai continuar. Né? É só ver os melhores profissionais, né, que no sistema capitalista, eles são, evidentemente, e isso não está errado, porque não estamos nesse sistema, eles precisam de ter salário. Não é isso? Para dedicar mais o seu tempo, para ter uma vida digna. Né? Com esse salário de professor que a gente recebe, é humanamente impossível, a não ser que a gente trabalhe, né, 50 horas por semana, 50 e tantas horas por semana. Né? O máximo que for possível. Né? Então, isso é o beabá da coisa. Né? Isso mais verbas para a educação, e aí sim nós poderíamos ter uma verdadeira modernização, que é um mantra que eles costumam utilizar isso aí, né? Para justificar a mudança. Valorização dos profissionais, dentro da lógica, né, de que tipo de educação que a gente quer. A gente quer uma educação que leva um conhecimento universal para os nossos estudantes. Não é isso? E aí, com esses pré-requisitos que eu citei, a qualidade, melhorando a qualidade da educação, nós temos mais capacidade, inclusive, de debater com nossos alunos por que a gente ensina tal coisa, por que isso é importante para a formação de um ser humano no mundo que a gente vive. Tá certo? E não de um mero trabalhador precarizado, como é esse o projeto. Estudar certo? Só para trabalhar, né? Eu acho que né? Estudar. Trabalhar de maneira precarizada. E só o mínimo do mínimo. Só para concluir, o grande problema é que para a gente conseguir essas coisas, nesse sistema é humanamente impossível. Né? Porque é triste falar isso, mas esse projeto do novo ensino médio, ele se adequa perfeitamente ao país que a gente está vivendo. Esse país precarizado em todos os níveis, né? Esse país que esteve, né, como eu falei, desindustrializado, precarizado, em que o agronegócio domina tudo. É só ver a situação que está o Pantanal aí com recorde de incêndio. Né? Isso é o agronegócio. Né? É mais barato assim, né, para eles, então dá mais lucro. Né? Então, em que as mineradoras como a Vale está destruindo tudo e etc, etc. É esse o país que nós temos. Tá certo? É esse o país da nossa elite e dos nossos governantes, né, lamentavelmente. Então, para a gente conseguir o mínimo do mínimo, né, do que a gente acha que é necessário para os trabalhadores, né, e para a juventude, nós temos que colocar no nosso radar a necessidade de destruir esse sistema. Não é isso? Aí sim, não é isso? Nós teríamos uma educação universal, com as pessoas discutindo os nossos problemas e as nossas necessidades abertamente, tá certo? A gente discutindo qual que é a importância, né, de um conhecimento, por exemplo, matemático, para a gente alargar, né, a nossa visão de mundo, não é isso? Né? Quando a gente discute, por exemplo, raiz cúbica ou qualquer outra coisa, né, equação de segundo grau, não é isso? A gente começa a perceber, né, que existem duas respostas diferentes para a mesma questão, tá certo? Não é simplesmente ficar decorando uma fórmula, tá certo? Quando a gente vai, né, estuda química, se você mistura as coisas, pode dar resultados extraordinários, tá certo? A gente aprende como é que a natureza funciona, na geografia, como é que a natureza se transformou ao longo do tempo, como é que nós, seres humanos, nos transformamos, não é isso? Desde que surgiu lá os primeiros hominídeos, até... Cara, isso é uma coisa fantástica, né? E nós que trabalhamos com educação, nós temos a capacidade de motivar os nossos alunos a perceber esse tipo de realidade, tá certo? E para quê? Conhecer o passado, conhecer como é que as coisas acontecem no presente, etc., para a gente poder intervir, né? Para a gente poder intervir e ajudar esse mundo a melhorar. Né? Esse é o projeto da educação numa sociedade que não seja essa, baseada no lucro, né? Que, aliás, está levando a gente para a barbárie completa, como mostrou aí o Rio Grande do Sul. Não é isso? Então, era isso. Né? Primeiro, deixar claro, nós temos um projeto alternativo, e que passa, só para o último ponto que eu guardei aqui, pela democratização das relações escolares. Quem tem que debater e discutir como é que vai ser o ensino, etc., em primeiríssimo lugar, é a comunidade escolar. Tá certo? Toda essa balela aí, o ensino voltado para estudante, etc., os estudantes não foram ouvidos, a comunidade não foi ouvida, os professores não foram ouvidos. Tá certo? Foi ouvida a Fundação Lehman, o Banco Itaú, né? A Fundação Ayrton Senna. Esses caras é que foram ouvidos. Tá certo? Agora, a comunidade escolar, para saber o que ela acha,
não é isso? E qual o caminho que ela quer para o mundo, fazer esse debate dentro da comunidade escolar, isso não foi feito. Tá? E isso, para a Nantes-Concepção, é o beabá. Não é isso? É o povo trabalhador e o povo pobre que tem que decidir o seu destino em todos os níveis, inclusive em que educação que interessa, né, para a nossa classe. Que eu tenho certeza que não é para essa precarização, para essa destruição. Né? Então, resumindo, a nossa alternativa é continuar lutando, como disse o Leonardo muito bem, porque esse projeto ainda não foi aprovado, não foi sancionado pelo governo federal. Enquanto isso não acontecer, aliás, até depois que acontecer, nós temos que continuar lutando. Né? Mas também, né, tem em mente a necessidade dos limites que esse sistema promove em todos os níveis. E quando ele está em decadência, como nós estamos assistindo a olhos vistos agora, precarização do trabalho, destruição da natureza e assim por diante, né, nós temos que começar a discutir cada vez com mais profundidade a necessidade da gente enterrar esse sistema, né, e construir uma outra sociedade que a gente chama de socialista, em que quem vai governar e quem vai decidir o seu destino são aqueles que produzem tudo, né, que produzem a riqueza. Trabalhadores, isso que somos mesmo. nós, né, a classe trabalhadora. Ô, Gilberto, gostaria muito de agradecer, né, em nome de todo mundo do programa, sua vinda aqui. Né? O programa acabou passando de 1 hora, né? Os 24 minutos que a gente perdeu, a gente recuperou aí, mas tudo bem. Então, é continuar as lutas, né? É uma nossa tarefa da classe trabalhadora. Muito obrigada, volte sempre, né? Nosso convidado aí. E amanhã a gente vai te ver no programa de vocês. Você, Moacir, né? O Raul está no retiro, né? Religioso, na praia. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, Gilberto Melo, muito obrigada também. Tchau, Léo, muito obrigada. Hoje foi pura, né? Hoje foi a nata da discussão política educacional. Muito obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada a participação de vocês. Dê o likezinho aí, se inscreva no nosso canal e quinta-feira nós estamos aí de volta. Falou? Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.